O cheiro de lírios brancos ainda estava impregnado nas minhas roupas quando ouvi aquelas palavras que mudariam tudo. Esta casa é minha agora, Emily. Pegue suas coisas e saia. A voz de Victoria Pierce ecoou pelo salão principal da mansão Thompson em Greenwich, Connecticut. Meu pai, Richard Thompson, havia sido sepultado há menos de 3 horas. As pessoas ainda estavam no velório, tomando café na sala de jantar, compartilhando memórias do homem incrível que ele foi. E ali estava ela, minha madrasta, me expulsando da única casa que conheci durante toda a minha vida. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu tinha apenas 28 anos e acabara de perder meu pai para um ataque cardíaco fulminante. Meu mundo havia desmoronado em questão de dias. E agora, enquanto lágrimas ainda secavam no meu rosto, aquela mulher, que havia entrado em nossas vidas apenas 4 anos antes, estava ali, com os olhos frios como gelo, me ordenando a deixar a minha própria casa. Você não pode fazer isso, eu sussurrei, minha voz tremendo. Esta é minha casa, eu cresci aqui. Victoria deu um sorriso. Não era um sorriso de consolo ou empatia, era um sorriso de vitória, calculado e cruel. Seu pai se casou comigo, querida. Eu sou a viúva, e pela lei de Connecticut, esta propriedade agora me pertence. Então, sugiro que você comece a fazer as malas. Não quero cenas constrangedoras na frente dos convidados. Senti meu coração afundar. Como havia chegado até aqui? Como aquela mulher que entrou em nossas vidas fingindo ser gentil e amorosa, agora me tratava como uma intrusiva em minha própria casa? Mas o que Victoria não sabia, e o que eu descobriria apenas alguns dias depois, era que meu pai, Richard Thompson, sempre foi um homem de detalhes, e ele tinha preparado algo que mudaria tudo. Aquele momento no funeral foi apenas o começo de uma batalha que revelaria a verdadeira face de Victoria Pierce. E quando o juiz finalmente lesse o testamento, tudo mudaria de uma forma que nenhuma de nós poderia ter imaginado. Tudo começou 4 anos antes, em um evento de caridade no Mandarin Oriental, em Manhattan. Meu pai, Richard Thompson, era um renomado arquiteto que havia construído um império no ramo de construções sustentáveis. Aos 56 anos, ele era viúvo há mais de uma década. Minha mãe, Sarah, havia falecido de câncer quando eu tinha apenas 17 anos. Desde então, meu pai se dedicou integralmente ao trabalho e a mim. Ele nunca demonstrou interesse em se casar novamente. Éramos apenas nós dois, e aquilo sempre foi suficiente. Mas naquela noite de gala, algo mudou. Eu estava ao lado do meu pai, vestindo um longo vestido azul marinho, quando vi uma mulher se aproximar. Ela era chamativa. Cabelos loiros perfeitamente escovados, vestido vermelho justo e um sorriso que parecia ensaiado. Victoria Pierce tinha 42 anos naquela época, mas parecia mais jovem. Ela se apresentou como consultora de relações públicas e elogiou o trabalho da empresa do meu pai de uma forma que parecia excessiva. Sr. Thompson, sou uma grande admiradora do seu trabalho. A sustentabilidade é o futuro, e homens visionários como o senhor estão moldando um mundo melhor. Meu pai, sempre educado, agradeceu e puxou conversa. Eu, por outro lado, senti algo estranho. Havia uma artificialidade nela, como se cada palavra fosse calculada. Mas meu pai parecia encantado. Ele sorria mais do que o normal, e os seus olhos brilhavam enquanto conversava com ela. Nos meses seguintes, Victoria começou a aparecer com mais frequência. Primeiro foram encontros casuais em eventos de negócios, depois jantares espontâneos, e então, sem que eu percebesse, ela já estava jantando em nossa casa aos finais de semana. Eu tentei gostar dela, realmente tentei, mas havia algo em Victoria que me incomodava profundamente. Ela era doce demais quando meu pai estava por perto, mas quando ficávamos sozinhas, o tom mudava. Ela fazia comentários sutis, quase imperceptíveis, mas sempre com uma pontada de veneno. Emily, você realmente vai usar esse vestido no jantar? É um pouco juvenil, não acha? Seu pai mencionou que você ainda não decidiu o que fazer de vida. Deve ser difícil encontrar um propósito quando se tem tudo servido numa bandeja de prata. Cada comentário era uma pequena facada disfarçada de preocupação. E o pior, meu pai nunca percebia.
Ele estava cego pelo encanto dela, pela atenção que ela lhe dava, pelo jeito como ela o fazia se sentir jovem de novo. 6 meses após o primeiro encontro, meu pai me chamou por uma conversa séria. Estávamos sentados na varanda da mansão, observando o pôr do sol sobre o Long Island Sound. Emily, preciso te contar algo, ele disse, segurando minha mão. Victoria e eu estamos namorando seriamente, e estou pensando em pedir ela em casamento. Senti o meu estômago revirar. Eu queria apoiá-lo, queria que ele fosse feliz, mas algo dentro de mim gritava que aquilo era um erro. Pai, você tem certeza? Vocês se conhecem há tão pouco tempo. Eu sei, querida, mas depois da sua mãe, nunca pensei que encontraria alguém novamente. Victoria me faz sentir vivo. Ela se preocupa comigo, me apoia. Eu sei que você não a conhece tão bem ainda, mas tenho certeza de que vocês vão se aproximar com o tempo. Eu queria gritar, dizer que Victoria não era quem ela fingia ser, mas como eu poderia fazer isso sem provas? Como eu poderia tirar a felicidade do meu pai baseada apenas numa intuição? Se esse é o que te faz feliz, pai, então eu apoio. Eu disse, forçando um sorriso. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima em Martha's Vineyard. Foi tudo elegante e discreto, exatamente do jeito que o meu pai gostava. Eu fui a madrasta e me esforcei para parecer feliz nas fotos. A partir daquele dia, Victoria oficialmente se tornou Victoria Thompson. E a partir daquele dia, minha vida começou a mudar de formas que eu jamais poderia ter previsto. Nos primeiros meses, Victoria manteve as aparências. Ela era doce e atenciosa na frente do meu pai, organizava jantares, redecorou partes da casa com bom gosto e sempre tinha um sorriso nos lábios. Mas quando meu pai viajava a trabalho, o que acontecia frequentemente, a máscara caía. Você ainda mora aqui, Emily? Ela perguntou certa manhã enquanto eu tomava café na cozinha. Pensei que mulheres da sua idade já tivessem independência. Esta é minha casa, Victoria, sempre foi. Era sua casa, querida. Agora é nossa, minha e do seu pai. Eu comecei a evitar ficar em casa quando meu pai não estava. Passei mais tempo no meu apartamento no Brooklyn, que eu mantinha mesmo morando principalmente em Greenwich. Mas algo dentro de mim insistia em não abandonar completamente meu pai. Eu sabia que ele precisava de mim, mesmo que não percebesse. Com o passar do tempo, notei mudanças no comportamento de Victoria. Ela começou a fazer perguntas sobre as finanças da família, sobre os investimentos do meu pai, sobre propriedades e contas bancárias. Ela se envolvia nas reuniões de negócios dele, oferecendo conselhos que ele, por algum motivo, levava a sério. E então, há cerca de 6 meses, meu pai começou a mudar também. Ele parecia mais cansado, seu rosto estava pálido e ele reclamava frequentemente de dores no peito. Eu implorei para que ele fosse ao médico, mas Victoria sempre tinha uma desculpa. Ele está apenas estressado com o trabalho, Emily. Não precisa ser tão dramática. Mas eu insisti, e finalmente meu pai marcou uma consulta com um cardiologista. Os exames mostraram que ele tinha problemas cardíacos sérios. O médico recomendou mudanças imediatas no estilo de vida e medicação controlada. Victoria, estranhamente, não parecia tão preocupada quanto deveria. E então, 3 semanas atrás, aconteceu. Meu pai sofreu um ataque cardíaco fulminante enquanto trabalhava em seu escritório em casa. Victoria estava lá, mas disse que não conseguiu fazer nada a tempo. Quando a ambulância chegou, já era tarde demais. Richard Thompson, meu pai, meu herói, o homem que me criou sozinho e me ensinou o valor da integridade, estava morto. E agora, enquanto eu estava ali no funeral, sendo expulsa da minha própria casa por aquela mulher, uma pergunta martelava na minha mente. Victoria sabia o que estava fazendo desde o início? Eu não tinha provas, não tinha nada além de uma intuição que crescia dentro de mim como uma sombra escura. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não iria embora sem lutar. E quando o advogado do meu pai finalmente lesse o testamento, a verdade começaria a vir à tona de uma forma que Victoria Pierce nunca, jamais poderia ter previsto. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história.
3 dias haviam se passado desde que Victoria me expulsou da mansão Thompson. 3 dias desde que fiz minhas malas às pressas, com o coração partido, enquanto meu pai ainda estava sendo velado no andar de baixo. 3 dias desde que deixei a casa onde cresci, onde minha mãe me ensinou a andar de bicicleta no jardim, onde meu pai e eu passávamos horas conversando na biblioteca sobre arquitetura, arte e vida. Agora, eu estava no meu pequeno apartamento no Brooklyn, em Park Slope, encarando as paredes vazias e tentando processar tudo o que havia acontecido. O apartamento era aconchegante, um loft de um quarto que eu comprei com meu próprio dinheiro 2 anos atrás, quando decidi ter um espaço só meu, mas naquele momento parecia pequeno demais para conter toda a dor que eu sentia. Meu telefone não parava de tocar. Amigos, colegas do meu pai, pessoas oferecendo condolências, mas eu não tinha forças para atender. Cada ligação era um lembrete de que ele se foi, de que nunca mais ouviria sua risada, seus conselhos, ou sentiria seus abraços que faziam tudo parecer menos assustador. Mas havia algo além da dor, uma raiva crescente que queimava no meu peito. Victoria havia mostrado sua verdadeira face no momento mais vulnerável da minha vida, e quanto mais eu pensava sobre tudo, mais as peças começavam a se encaixar de formas perturbadoras. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café frio e abri meu laptop. Comecei a fazer algo que deveria ter feito há muito tempo: investigar Victoria Pierce. Digitei seu nome no Google. Os primeiros resultados mostravam seu perfil no LinkedIn, como consultora de relações públicas e gestão de marcas. Parecia legítimo à primeira vista, mas quando comecei a cavar mais fundo, encontrei inconsistências. As empresas que ela listava como clientes anteriores ou não existiam mais ou não tinham registros dela nos seus sites. Tentei encontrar artigos ou menções dela no setor de relações públicas, mas havia quase nada. Para alguém que supostamente trabalhava na área há 20 anos, Victoria tinha uma presença online estranhamente apagada. Então, encontrei algo interessante. Uma pequena notícia de um jornal local de Boston, de 7 anos atrás. O título dizia: Viúva processa família por herança disputada. O artigo era breve, mas mencionava uma mulher chamada Victoria Pierce, que havia se envolvido em uma batalha legal com os filhos de seu falecido marido, um empresário de Boston. O caso foi resolvido fora dos tribunais, sem mais detalhes públicos. Meu estômago embrulhou. Seria a mesma Victoria? A idade batia, o padrão também. Continuei pesquisando e encontrei mais 2 menções vagas de mulheres com o mesmo nome envolvidas em disputas de herança em Connecticut e Rhode Island. Nenhuma foto, nenhuma confirmação definitiva de que era a mesma pessoa, mas as coincidências eram muitas para serem ignoradas. Victoria Pierce tinha um padrão. Ela mirava homens mais velhos, bem-sucedidos e preferencialmente viúvos. Ela entrava em suas vidas, conquistava sua confiança, casava-se rapidamente e então algo acontecia. Fechei o laptop com força, o coração acelerado. Eu precisava de provas, precisava de algo concreto. Mas como conseguir isso agora que eu não tinha mais acesso à casa ou aos documentos do meu pai? Foi quando meu telefone tocou novamente. Nesta vez, atendi. Alô? Senhora Thompson, aqui é Daniel Foster, do escritório Foster & Associates. Eu era o advogado do seu pai. Daniel Foster. Eu conheci o nome. Meu pai mencionava ele frequentemente. Seu advogado de confiança há mais de 15 anos, responsável por todos os assuntos legais da empresa e da família. Sr. Foster, eu disse, minha voz ainda rouca de tanto chorar. Obrigada por ligar. Minhas mais sinceras condolências, Emily. Seu pai era um homem excepcional. Trabalhei com ele por muitos anos e posso dizer que ele sempre teve seus melhores interesses no coração. Algo na forma como ele enfatizou os seus melhores interesses me fez prestar atenção. Obrigada. Eu ainda estou tentando processar tudo. Eu imagino, e é por isso que estou ligando. Preciso agendar uma reunião com você e com a senhora Victoria Thompson para a leitura oficial do testamento do seu pai.
É um procedimento padrão, mas é importante que ambas estejam presentes. Meu coração acelerou. O testamento. Eu nem havia pensado nisso nos últimos dias, consumida pela dor e pela humilhação. Quando seria? Sexta-feira às 10 da manhã no meu escritório em Manhattan, Upper East Side. Posso enviar o endereço por e-mail? Sim, claro, eu estarei lá. Ótimo. E, Emily... Ele fez uma pausa. Seu pai foi muito específico em suas instruções. Tenho certeza de que tudo ficará claro na sexta-feira. A forma como ele disse isso, havia algo deliberado ali, quase como um aviso velado. O que o senhor quer dizer com o específico? Não posso discutir os detalhes antes da leitura oficial, mas posso dizer que seu pai era um homem extremamente cuidadoso e previdente. Ele pensou em tudo. Quando desliguei o telefone, senti uma centelha de esperança pela primeira vez em dias. Meu pai havia pensado em tudo. Ele sempre foi meticuloso, detalhista, o tipo de homem que planejava cada movimento com antecedência. Ele construiu um império do zero porque era estratégico, inteligente e sempre um passo à frente de todo mundo. Será que ele havia previsto Victoria? Será que ele havia visto através dela antes de morrer? Passei os próximos 2 dias num estado de ansiedade constante. Tentei distrair minha mente organizando o apartamento, respondendo e-mails de trabalho atrasados, fazendo qualquer coisa para não pensar no que estava por vir. Mas na noite de quinta-feira, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Emily, é melhor você não aparecer amanhã. A casa é minha, a empresa é minha, e o testamento só vai confirmar isso. Poupe-se da humilhação. V. Victoria. Ela estava tentando me intimidar, me fazer desistir antes mesmo da leitura do testamento. O que isso significava? Ela tinha medo de algo ou era apenas crueldade gratuita? Respondi com as mãos tremendo. Nos vemos amanhã, Victoria. A resposta veio instantânea. Você vai se arrepender. Bloqueei o número e joguei o telefone no sofá. Meu coração estava acelerado, mas havia uma determinação crescendo dentro de mim. Não importava o que Victoria dissesse ou fizesse, eu estaria naquela reunião. Meu pai merecia isso. Eu merecia isso. Na manhã de sexta-feira, acordei antes do alarme. Vesti um conjunto social preto, blazer e calça, simples, mas elegante. Prendi o meu cabelo castanho em um coque baixo e usei apenas um leve batom nude. Queria parecer forte, controlada, preparada. Peguei o metrô para Manhattan e caminhei até o escritório de Daniel Foster, localizado em um prédio clássico de pedra na Madison Avenue. A recepção era elegante, madeira dura, obras de arte nas paredes, um ambiente que respirava tradição e confiança. Emily Thompson, para o Sr. Foster. Eu disse à recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de leitura pendurados no pescoço. Ah, sim, ele está esperando por você. 10º andar, sala 1005. Subi de elevador, meu estômago revirando a cada andar. Quando cheguei na sala de reuniões, Daniel Foster estava lá, um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e um terno azul marinho impecável. Emily, ele se levantou para me apertar a mão. Seu aperto era firme, confortante. Obrigada por vir. Sei que este é um momento difícil. Obrigada, Sr. Foster. Por favor, me chame de Daniel. Sentei-me em uma das cadeiras de couro ao redor da mesa de reuniões. A sala tinha uma vista impressionante de Manhattan, mas eu mal conseguia apreciar. A senhora Victoria Thompson deve chegar a qualquer momento. Depois que ela chegar, começaremos a leitura oficial. Passaram-se 5 minutos. Depois 10. 15. Victoria estava atrasada. Finalmente, aos 25 minutos de atraso, a porta se abriu e ela entrou. Victoria estava impecável, como sempre. Um vestido branco justo, uma escolha quase ofensiva para uma viúva recente.
saltos altíssimos, bolsa de marca e óculos escuros enormes que ela só tirou quando já estava sentada. Ela nem olhou na minha direção. Desculpe o atraso, ela disse sem nenhum traço de desculpa na voz. O trânsito estava impossível. Daniel acenou profissionalmente. Sem problema, Sra. Thompson. Agora que estamos todas aqui, podemos começar. Ele abriu uma pasta grossa e retirou alguns documentos. Limpou a garganta. Este é o último testamento de Richard Thompson, datado de 8 de março de 2025, revisado e atualizado 6 semanas antes de seu falecimento. O testamento foi testemunhado e está em total conformidade com as leis do estado de Connecticut. 6 semanas antes de sua morte. Meu pai havia atualizado o testamento recentemente. Meu coração acelerou. Victoria, ao meu lado, cruzou as pernas e assumiu uma postura relaxada, quase entediada. Ela estava confiante. Excessivamente confiante. Daniel começou a ler. Ele pegou um envelope lacrado, abriu-o cuidadosamente e retirou uma folha de papel com a caligrafia inconfundível do meu pai. Meu coração se apertou ao reconhecer aquela letra que eu conhecia tão bem. Daniel começou a ler. Minhas queridas Emily e Victoria, se vocês estão ouvindo esta carta, significa que já não estou mais entre vocês. Emily, minha doce filha, você sempre foi e sempre será o maior orgulho da minha vida. Sua mãe, Sarah, me fez prometer que cuidaria de você e protegeria tudo o que construímos juntos como família. Este testamento é o cumprimento dessa promessa. Eu sei que você pode estar confusa sobre muitas das minhas decisões nos últimos anos. Eu sei que Victoria entrou em nossas vidas rapidamente e que nosso casamento pode ter parecido impulsivo, mas eu preciso que você entenda algo fundamental. Eu nunca fui cego em relação à verdadeira natureza dela. Minha respiração falhou. Ele sabia? Ele sempre soube? Há cerca de 2 anos, Daniel continuou a ler, um investigador particular me procurou com informações sobre Victoria. Ele havia sido contratado pela família de um homem chamado Harold Whitmore, de Boston, que faleceu em circunstâncias similares às que eu temia para mim mesmo. Victoria havia sido casada com ele, e antes dele, houve outros. O investigador me mostrou um padrão claro. Victoria Pierce, sob vários nomes ao longo dos anos, se aproximava de homens mais velhos e bem-sucedidos, ganhava sua confiança, casava-se rapidamente e então, invariavelmente, esses homens faleciam dentro de poucos anos. Alguns de doenças súbitas, outros de problemas cardíacos inesperados, sempre com Victoria como a viúva beneficiária. Nunca houve provas suficientes para acusações criminais. Victoria era cuidadosa, mas os padrões eram inegáveis demais para serem coincidência. Senti meu sangue gelar. Meu pai estava dizendo que Victoria era... o quê? Uma assassina? Victoria estava branca como papel. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela agarrava a bolsa no colo. Então por que eu permaneci casado com ela, você pode se perguntar? Por 2 razões. Primeiro, eu precisava de tempo para reorganizar todos os meus ativos de forma que eles estivessem completamente protegidos. O acordo pré-nupcial foi apenas o começo. Eu criei trusts, transferi propriedades, reorganizei a estrutura da empresa, tudo de forma que Victoria não pudesse ter acesso a nada se algo acontecesse comigo. E segundo, e mais importante, eu queria proteger você, Emily. Se eu tivesse divorciado de Victoria abruptamente ou a exposto publicamente, ela poderia ter voltado sua atenção para você. Ela poderia ter tentado prejudicá-la. Mantê-la por perto, sob minha vigilância, era a forma mais segura de garantir que você estivesse protegida. E eu também documentei tudo. Há arquivos, gravações, evidências que meu advogado tem em seu poder. Se algo suspeito acontecer comigo, se houver qualquer indicação de que minha morte não foi natural, essas evidências devem ser entregues às autoridades imediatamente. Daniel fez uma pausa, olhando para Victoria com uma expressão que beirava a acusação. Victoria, ele continuou lendo,
Se você está ouvindo isto, significa que suas tentativas de manipular nossa família falharam. Você não receberá nada além do que o acordo pré-nupcial estipula. E se você tentar contestar este testamento, causar problemas para Emily ou fazer qualquer movimento contra minha filha, saiba que todas as evidências que compilei contra você serão entregues ao FBI e ao Departamento de Polícia de Connecticut. Eu tenho documentos que ligam você a pelo menos 4 mortes suspeitas nas últimas 2 décadas. Tenho gravações de conversas suas que revelam suas verdadeiras intenções. Tenho testemunhas que você pensou que nunca falariam. Você terá uma escolha simples: aceitar o acordo que lhe foi dado no acordo prenupcial, deixar minha filha em paz e desaparecer tranquilamente de nossas vidas, ou enfrentar uma investigação criminal completa que provavelmente resultará em acusações de homicídio. A escolha é sua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victoria estava congelada, seu rosto uma máscara de terror e raiva contidos. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Daniel dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. Há de fato uma pasta completa de evidências em minha possessão, conforme instruções de Richard. Essas evidências serão entregues às autoridades competentes se houver qualquer indicação de atividade ilícita relacionada à morte dele, ou se houver qualquer tentativa de contestar este testamento, ou prejudicar Emily. Ele olhou diretamente para Victoria. Senhora Thompson, o Sr. Thompson deixou instruções muito específicas. Sua cooperação e partida discreta resultarão no pagamento do valor estipulado no acordo pré-nupcial. Qualquer outra ação de sua parte terá consequências legais severas. Você entende? Victoria finalmente encontrou a voz, mas era apenas um sussurro rouco. Vocês não podem provar nada. Na verdade, Daniel respondeu calmamente, nós podemos, e se você quiser testar essa afirmação, sugiro que consulte um advogado criminal. Bom, mas posso prever o que ele dirá. Aceite o acordo e siga em frente. Victoria se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Seus olhos estavam selvagens, desesperados. Isso não acabou, ela sibilou olhando para mim com ódio puro. Você acha que ganhou, Emily? Você não sabe de nada. Senhora Thompson, Daniel disse firmemente, qualquer ameaça contra minha cliente será documentada e usada contra você. Sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Victoria agarrou sua bolsa e marchou até a porta. Antes de sair, ela virou-se uma última vez. Seu pai não era o santo que você pensa que ele era, mas você vai descobrir isso sozinha. E então ela saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Fiquei sentada em silêncio, tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Meu pai sabia, ele sempre soube. E ele havia passado os últimos anos da vida dele me protegendo, organizando tudo para que eu estivesse segura. Lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto agora. Não eram apenas lágrimas de tristeza pela perda dele, mas também de gratidão, de amor, de admiração por aquele homem extraordinário que foi meu pai. Daniel esperou pacientemente até que eu me recompusesse. Ele me ofereceu uma caixa de lenços de papel que aceitei com um aceno agradecido. Há mais alguns documentos que precisamos assinar, ele disse gentilmente, mas podemos fazer isso em outro momento, se você preferir. Balancei a cabeça. Não, quero fazer isso agora, quero finalizar tudo. Durante a próxima hora, assinei papéis transferindo a propriedade da casa, da empresa, das contas bancárias. Cada assinatura era um passo em direção a honrar o legado do meu pai e assumir as responsabilidades que ele havia me deixado. Quando finalmente terminamos, Daniel se recostou em sua cadeira. Seu pai era um homem notável, Emily, e ele tinha uma fé absoluta em você. Ele me disse muitas vezes que sabia que você seria capaz de levar a empresa adiante, de proteger o legado da família. Eu só queria que ele estivesse aqui. Queria poder agradecer por tudo que ele fez. Ele sabia, Daniel disse com um sorriso gentil. Acredite em mim, ele sabia.
Quando saí do escritório, o sol estava alto no céu de Manhattan. As ruas estavam cheias de pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas normais, completamente alheias ao fato de que minha vida inteira havia mudado naquela sala. Peguei meu telefone e olhei para a tela. Tinha dezenas de mensagens não lidas, ligações perdidas, mas uma notificação me chamou a atenção. Uma transferência bancária havia sido completada. As contas do meu pai, agora minhas, estavam ativas. E então vi algo que fez meu coração disparar. Uma mensagem de um número desconhecido, enviada há apenas 10 minutos. Você acha que ganhou? Isso está longe de terminar. Há coisas sobre seu pai que você não sabe, segredos que ele levou para o túmulo, e eu vou garantir que você descubra cada um deles. Victoria. Victoria não ia desistir. E pelo visto, havia mais nessa história do que eu imaginava. Meu pai me havia deixado sua fortuna, mas também me havia deixado seus segredos. E eu estava prestes a descobrir que alguns segredos têm um preço muito alto. A mensagem de Victoria ainda queimava em minha mente enquanto eu pegava um Uber de volta para Greenwich. Há coisas sobre seu pai que você não sabe, segredos que ele levou para o túmulo. Que segredos? O que Victoria sabia que eu não sabia? Durante todo o trajeto de Manhattan até Connecticut, fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem urbana gradualmente dar lugar aos subúrbios arborizados. Minha mente estava em turbilhão. Meu pai me havia protegido, havia planejado tudo meticulosamente, mas aquela última frase de Victoria havia plantado uma semente de dúvida que eu não conseguia ignorar. Será que havia algo sobre meu pai que eu realmente não sabia? Quando o carro finalmente parou em frente aos portões da mansão Thompson, minha mansão agora, senti uma mistura de emoções: alívio, tristeza, determinação e uma pontada de medo. Os portões de ferro forjado ainda estavam abertos, exatamente como eu os deixara 3 dias atrás quando Victoria me expulsou. Paguei o motorista e caminhei pela entrada circular de paralelepípedos, meus passos ecoando no silêncio da tarde. A casa era exatamente como eu a me lembrava. Uma mansão colonial de 3 andares, com colunas brancas, janelas altas e um jardim impecavelmente cuidado. Mas agora ela parecia diferente, mais vazia, mais silenciosa, mais minha. Respirei fundo e subi os degraus da entrada principal. Usei minha chave, que felizmente ainda funcionava, e abri a porta pesada de carvalho. O hall de entrada estava exatamente como sempre esteve. O lustre de cristal pendurado no teto alto, o piso de mármore italiano, a escadaria curvada que levava ao 2º andar. Mas havia algo diferente no ar, uma quietude perturbadora. Victoria? Chamei, minha voz ecoando pelas paredes. Silêncio. Caminhei até a sala de estar. Estava vazia. Depois a biblioteca, vazia também. A cozinha, o escritório, a sala de jantar. Todos os cômodos do 1º andar estavam desertos. Foi quando subi para o 2º andar que encontrei sinais dela. A porta do quarto principal, o quarto que havia sido dos meus pais e que Victoria tomara como seu, estava escancarada. Dentro, a cena era de caos absoluto. Gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão, armários vazios. Parecia que alguém tivesse saído às pressas. Victoria havia partido. No centro da cama king estava um envelope branco com o meu nome escrito em letras garrafais. Peguei o envelope com mãos trêmulas e o abri. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem manuscrita. Aproveite sua herança, Emily, mas lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. Seu pai tinha segredos, e alguns deles vão destruir tudo que você pensa que sabe sobre ele. Boa sorte vivendo com suas mentiras. Victoria. Amarrotei o papel com raiva. Victoria estava tentando plantar sementes de dúvida, tentando me manipular mesmo depois de perder tudo. Mas por quê? O que ela ganharia com isso agora? Passei o resto da tarde organizando a casa.
Recolhi as roupas que Victoria deixou espalhadas, arrumei os cômodos, limpei superfícies. Era terapêutico de alguma forma. Uma maneira de reclamar o meu espaço, de apagar os vestígios dela da minha casa. Quando o sol começou a se pôr, me vi em frente à porta do escritório do meu pai no 3º andar. Era um lugar que ele considerava sagrado, seu santuário pessoal onde trabalhava até tarde da noite, onde desenhava projetos arquitetônicos, onde mantinha seus documentos mais importantes. Eu raramente entrava ali. Mesmo quando criança, sabia que aquele era o espaço dele. Mas agora, com suas palavras sobre segredos ecoando na minha mente, precisava ver por mim mesma. Abri a porta lentamente. O escritório era exatamente como ele havia deixado. A mesa de mogno enorme, coberta com plantas e desenhos arquitetônicos. As estantes cheias de livros sobre design, sustentabilidade e história da arquitetura. A poltrona de couro onde ele passava horas lendo. Até mesmo o copo de uísque que ele estava usando na noite em que morreu ainda estava lá, esquecido sobre um porta-copos. Meu coração se apertou. Era como se ele fosse entrar pela porta a qualquer momento, sentar-se à mesa e me perguntar sobre meu dia. Mas ele nunca mais faria isso. Engoli as lágrimas e me forcei a focar. Se havia segredos, eles estariam aqui. Comecei pela mesa. Revirei gavetas, examinei documentos, li anotações. Havia contratos de construção, correspondências com clientes e esboços de projetos futuros. Nada fora do comum. Depois fui para os armários de arquivo. 3 gavetas altas, cheias de pastas organizadas meticulosamente. Finanças pessoais, impostos, documentos da empresa, seguros. Tudo catalogado e etiquetado perfeitamente. Meu pai era um homem organizado. Se havia algo escondido, não seria facilmente encontrado. Estava prestes a desistir quando notei algo estranho. Uma das tábuas do piso de madeira, próximo à estante de livros, parecia ligeiramente desalinhada. Era quase imperceptível, mas agora que eu havia notado, não conseguia parar de olhar. Ajoelhei-me e pressionei a tábua. Ela cedeu levemente. Meu coração acelerou. Usando as unhas, consegui levantar a tábua, revelando um pequeno compartimento escondido embaixo. Dentro havia uma caixa de metal cinza trancada com um cadeado digital. Peguei a caixa com mãos trêmulas. Era pesada, substancial. Havia algo importante dentro. Mas como abrir? Precisava de um código. Tentei a data de nascimento do meu pai. Nada. A data de nascimento da minha mãe. Nada. Minha própria data de nascimento. Nada. Frustrada, me sentei no chão segurando a caixa. O que meu pai usaria como senha? Algo significativo, algo que apenas ele ou alguém próximo saberia. E então me lembrei. Havia uma data que meu pai sempre considerou a mais importante de sua vida. Não era seu aniversário, nem o dia do casamento com a minha mãe. Era o dia em que eu nasci. Mas não a data completa, apenas o dia e o mês, no formato que ele sempre usava quando assinava minhas cartas de aniversário. 15/3. Digitei. 1503. O cadeado emitiu um clique e se abriu. Respirei fundo e abri a caixa. Dentro havia 3 itens. Um envelope grosso lacrado, um pendrive USB e uma foto antiga que eu nunca tinha visto antes. Peguei a foto primeiro. Era em preto e branco, claramente tirada nos anos 90. Mostrava meu pai, muito mais jovem, talvez com 20 e poucos anos, ao lado de uma mulher que eu não reconhecia. Ela era bonita, com cabelos escuros e um sorriso radiante. Ela e eles estavam em frente a um prédio que parecia ser uma universidade. No verso da foto, escrito com a letra do meu pai. Colômbia, 1994. Nunca esqueça. Quem era essa mulher? Coloquei a foto de lado e peguei o envelope. Dentro havia documentos, certidões de nascimento, registros legais, papéis que eu não entendia completamente à primeira vista, mas um nome aparecia repetidamente.
Melissa Carter. Meu coração disparou. Esse nome, por que parecia vagamente familiar? Continuei lendo. Havia uma certidão de nascimento de uma criança nascida em maio de 1995 em Nova York. Mãe, Melissa Carter. Pai, Richard Thompson. O ar saiu dos meus pulmões. Meu pai teve um outro filho. Continuei folheando os documentos com mãos trêmulas. Havia registros de pagamentos de pensão alimentícia, acordo de custódia, correspondências legais, tudo datado de meados dos anos 90. E então encontrei um documento de óbito. Melissa Carter havia falecido num acidente de carro em 1998, apenas 3 anos após o nascimento da criança. Mas e a criança? O que havia acontecido com ela? Encontrei a resposta numa carta escrita do próprio punho do meu pai, datada de outubro de 1998. Emília, tomei a decisão mais difícil de minha vida. Após a morte de Melissa, não posso cuidar de uma criança. Sarah não sabe sobre meu passado, sobre meu erro. O bebê será colocado para adoção através de uma agência privada. É melhor assim, para todos nós. Que Deus me perdoe. Senti náusea. Meu pai teve um filho antes de mim. Um filho que ele deu para adoção. Eu tinha um meio-irmão ou meia-irmã em algum lugar do mundo. Alguém que nem sequer sabia que Richard Thompson era seu pai biológico. Peguei o pendrive com dedos trêmulos e corri até o laptop do meu pai ainda sobre a mesa. Conectei o dispositivo e abri os arquivos. Havia pastas cheias de documentos digitalizados, mais papéis legais, fotos, correspondências. Mas o que me chamou a atenção foi um arquivo de vídeo datado de 3 semanas antes da morte dele. Cliquei nele. A tela mostrou meu pai sentado nesse escritório, olhando diretamente para a câmera. Ele parecia cansado, mais velho do que eu me lembrava. Seus olhos carregavam um peso que eu nunca tinha notado antes. Emília, se você está assistindo isso, significa que algo aconteceu comigo. E significa que você encontrou a minha caixa. Eu sempre soube que você era inteligente o suficiente para procurar, para encontrar a verdade. Ele pausou, respirou fundo. Há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que eu mantive escondidas porque tinha medo de magoá-la, de decepcioná-la. Mas você merece saber a verdade. Meus olhos encheram de lágrimas enquanto eu assistia. Antes de conhecer sua mãe, eu cometi erros. Eu era jovem, impulsivo, irresponsável. Eu tive um relacionamento com uma mulher chamada Melissa Carter, e desse relacionamento nasceu uma criança, um menino. Seu nome era dado como Nathan Carter. Quando Melissa morreu, meu pai continuou, sua voz quebrando. Eu entrei em pânico. Eu já estava casado com sua mãe. Você acabara de nascer. Eu tinha medo de perder tudo, minha família, minha reputação, minha carreira. Então tomei a decisão covarde de dar Nathan para adoção. Nunca contei a ninguém, nem mesmo para Sarah. Ele fechou os olhos, claramente lutando com a culpa. Durante anos tentei esquecer, tentei convencer a mim mesmo de que tinha feito a coisa certa, mas a culpa nunca me deixou. E há 5 anos contratei um investigador particular para encontrá-lo, para saber se ele estava bem, se havia sido feliz, se tinha tido uma vida boa. Meu coração estava acelerado. 5 anos atrás. Foi quando Victoria entrou em nossas vidas. O investigador me encontrou, meu pai disse, mas também encontrou algo que não esperava. Ele descobriu que Victoria Pierce sabia sobre Nathan. Ela havia rastreado anos antes, como parte de um de seus esquemas. Ela planejava usar essa informação contra mim. Tudo começou a fazer sentido. Victoria não era apenas uma oportunista aleatória. Ela havia escolhido meu pai especificamente porque sabia sobre seu segredo. Emily, meu pai olhou diretamente para a câmera. Nathan está vivo. Ele tem agora 29 anos. Vive em Portland, Oregon, e trabalha como engenheiro civil. Ele não sabe sobre mim. Não sabe que tem uma irmã. Mas você tem o direito de saber sobre ele, e se quiser, tem o direito de procurá-lo.
Ele pausou, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto. Não estou pedindo seu perdão, não mereço, mas estou pedindo que você entenda que tudo o que fiz depois, todo o dinheiro que ganhei, todo o império que construí, foi uma tentativa de compensar meu erro. Foi minha forma de garantir que você, minha filha amada, nunca passasse pelas dificuldades que Nathan provavelmente passou. O vídeo continuou por mais alguns minutos, com meu pai dando detalhes de como encontrar Nathan, informações de contato do investigador particular e uma explicação de por que ele havia mantido tudo aquilo escondido. Quando o vídeo terminou, fiquei sentada em silêncio, processando tudo. Meu pai não era perfeito. Ele havia cometido erros graves, mas ele havia passado o resto da sua vida tentando proteger sua família, mesmo que isso significasse carregar um peso terrível de culpa sozinho. E agora eu entendia a ameaça de Victoria. Ela sabia sobre Nathan e provavelmente planejava usar essa informação para me chantagear, para me manipular, para tentar recuperar algo da fortuna que ela perdeu. Mas ela havia subestimado uma coisa: eu não tinha medo da verdade. Meu pai havia cometido erros, mas isso não apagava o homem incrível que ele foi para mim. E se eu tinha um irmão lá fora, alguém que compartilhava meu sangue, eu queria conhecê-lo. Peguei meu telefone e liguei para Daniel Foster. Daniel, disse quando ele atendeu, preciso contratar aquele investigador particular. Tenho alguém que preciso encontrar. Emily, tá tudo bem? São quase 9 da noite. Eu encontrei algo que meu pai deixou para mim, e agora eu entendo tudo. Entendo por que Victoria estava tão confiante, mas ela não vai ganhar, não dessa vez. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você precisa que eu faça? Preciso encontrar Nathan Carter, e preciso fazê-lo antes que Victoria chegue até ele primeiro. Porque agora eu sabia. Victoria não ia desistir. Ela havia perdido a fortuna, mas ainda tinha uma carta na manga. Meu irmão. E eu não ia deixar que ela usasse como peão em seu jogo cruel. A guerra com Victoria estava longe de terminar, mas agora eu tinha algo que ela não esperava. Eu tinha a verdade, e eu tinha determinação. E dessa vez eu estaria pronta para tudo o que viesse pela frente. Na manhã seguinte, acordei na biblioteca da mansão, ainda vestindo a mesma roupa do dia anterior. Havia adormecido na poltrona de couro depois de passar horas revisando todos os documentos sobre Nathan que meu pai havia guardado. Meu corpo estava dolorido, minha mente exausta, mas havia uma clareza que não sentia há dias. Eu tinha um propósito agora, uma missão. Às 8 da manhã, Daniel Foster me enviou as informações de contato do investigador particular que meu pai havia contratado. Seu nome era Marcus Webb, um ex-detetive do NYPD, que agora trabalhava de forma independente em Westchester County. Liguei para ele imediatamente. Marcus Webb, uma voz grave e rouca, atendeu no segundo toque. Sr. Webb, meu nome é Emily Thompson, sou filha de Richard Thompson. Meu advogado, Daniel Foster, disse que poderia me ajudar. Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Emily, sinto muito pela perda do seu pai. Richard era um bom homem, um dos melhores clientes que eu já tive. Obrigada. Sr. Webb, eu preciso... Ele interrompeu. Não era uma pergunta. Você encontrou os arquivos. Sobre Nathan. Sim, e preciso encontrá-lo, urgentemente. Victoria Pierce está fazendo movimentos? A pergunta me pegou de surpresa. Como você sabe sobre Victoria? Emily, eu investiguei aquela mulher por 2 anos para o seu pai. Conheço cada movimento dela, cada esquema que ela já puxou. E posso garantir uma coisa, ela não vai desistir facilmente, especialmente agora que perdeu tudo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Você acha que ela vai atrás de Nathan? Tenho certeza absoluta. Victoria é calculista. Se ela não pode ter o dinheiro diretamente, vai tentar de outra forma. E Nathan é a alavanca perfeita. Como? Chantagem, manipulação. Ela pode contar a ele sobre Richard, distorcer a história, fazer Nathan acreditar que foi abandonado injustamente e que você está vivendo uma vida de luxo com um dinheiro que deveria ser parcialmente dele. Pode plantar ressentimento, raiva e depois oferecer ajudá-lo a conseguir o que é justo, por uma comissão, é claro. A estratégia era cruel, mas fazia perfeito sentido. Então preciso chegar até ele primeiro.
Eu disse com determinação. Exatamente. E precisa fazer isso da forma certa. Nathan não sabe nada sobre sua origem real. Ele foi adotado por uma família chamada Brennan quando tinha 3 anos. Cresceu em Seattle. Seus pais adotivos, boas pessoas, devo dizer, nunca esconderam que ele foi adotado, mas não tinham informações sobre os pais biológicos, registros selados. Como meu pai o encontrou, então? Testes de DNA através de um dos sites de genealogia. Seu pai criou um perfil falso, enviou uma amostra e, eventualmente, houve uma correspondência com Nathan. Foi assim que confirmamos a identidade dele. Minha mente estava correndo. Nathan fez um teste de DNA genealógico? Isso significa que ele estava procurando por suas origens? Provavelmente. A maioria das pessoas adotadas tem curiosidade sobre sua origem biológica, mas ele nunca foi além do teste. Sem buscas ativas, sem contratar investigadores, apenas deixou o perfil lá, esperando. E meu pai? Ele nunca o contatou? Não. Richard quis diversas vezes. Passei horas com ele discutindo as implicações, mas no final ele sempre decidia esperar. Disse que não queria atrapalhar a vida de Nathan e que não tinha o direito de aparecer depois de tanto tempo. Ele planejava deixar essa escolha para você. Senti lágrimas picarem meus olhos. Mesmo em seus erros, meu pai tentou fazer o que achava certo. Sr. Webb, preciso ir até Portland. Preciso conhecê-lo pessoalmente. Eu não recomendaria isso. Ainda não. Por quê? Porque você não pode simplesmente aparecer na porta dele e dizer: "Oi, sou sua meia-irmã que você não sabia que existia." Isso pode sair pela culatra de formas que você nem imagina. Nathan pode reagir com raiva, com descrença, pode até pensar que é algum tipo de golpe. Ele tinha razão. Eu estava pensando com o coração, não com a cabeça. Então, o que você sugere? Deixe-me fazer o trabalho de campo primeiro. Vou até Portland, vou observá-lo, entender sua rotina, sua vida atual. Vou descobrir se Victoria já fez contato. E então, quando tivermos todas as informações, planejamos a melhor abordagem. Não gostei da ideia de esperar, mas reconheci a sabedoria no plano. Quanto tempo você precisa? Me dê 1 semana. Vou descobrir tudo o que precisamos saber. 1 semana. Eu concordei relutantemente. Mas, Sr. Webb, se descobrir qualquer sinal de que Victoria está se aproximando dele, você será a primeira a saber. E Emily, enquanto isso, sugiro que você se prepare. Quando finalmente conhecer Nathan, vai precisar de respostas. Ele vai ter perguntas, muitas perguntas, e você precisa estar pronta para ser completamente honesta com ele. Quando desliguei, senti o peso da responsabilidade sobre os meus ombros. Em 1 semana, eu poderia estar cara a cara com um irmão que nunca soube que existia. Como se prepara para algo assim? Os dias seguintes foram um borrão de atividades. Mergulhei no trabalho da empresa para manter minha mente ocupada. Como nova presidente da Thompson Sustainable Architecture and Design, tinha reuniões intermináveis com o conselho administrativo, gerentes de projeto e clientes importantes. Muitos estavam céticos sobre minha capacidade de liderar. Eu tinha apenas 28 anos e, embora tivesse me formado em administração de empresas na NYU, nunca tinha atuado ativamente na empresa. Mas meu pai me preparou mais do que eu percebia. Todas aquelas conversas sobre negócios, todas as vezes que ele me mostrava projetos e explicava suas decisões, ele estava me treinando o tempo todo. Na 4ª noite, estava revisando propostas de novos projetos quando meu telefone tocou. Marcus Webb. Emily, temos um problema. Meu estômago afundou. Victoria? Ela está em Portland. Chegou ontem e já fez contato com Nathan. O mundo pareceu parar. Como? Como ela o encontrou tão rápido? Ela provavelmente teve acesso aos mesmos arquivos que você, ou tinha a sua própria investigação rodando em paralelo. Victoria é muitas coisas, mas burra não é. O que ela disse a ele? Ainda não sei os detalhes exatos, mas consegui algumas informações. Ela se aproximou dele num café perto do escritório dele. Fingiu que era uma velha amiga da família ou algo assim. Conversaram por umas 20 minutos. Ele pareceu desconfiado? Difícil dizer, mas Emily, há uma coisa. Nathan não está exatamente em uma posição financeira confortável. Ele passou por um divórcio difícil há 6 meses.
A sua ex-esposa ficou com a casa. Ele está morando num apartamento pequeno e tem dívidas consideráveis. Despesas médicas da mãe adotiva que faleceu de câncer há 2 anos. Minha mãe adotiva, a mulher que criou o meu irmão, morreu da mesma doença que levou a minha própria mãe. Isso o torna vulnerável, continuou Marcos. Se Victoria oferecer uma solução financeira, uma forma de recuperar o que é seu por direito, ele pode ser tentado a ouvir. Preciso ir para lá. Agora. Emily? Não, Marcos, não posso esperar mais. Se Victoria está fazendo seus movimentos, eu preciso estar lá também. Preciso olhar meu irmão nos olhos e contar a verdade antes que ela envenene tudo com mentiras. Houve uma longa pausa. Tudo bem, mas você vai fazer isso do meu jeito. Tenho um plano. 12 horas depois, eu estava em um voo para Portland. Marcos havia reservado um hotel discreto no centro da cidade e me enviou um dossiê completo sobre Nathan. Sua rotina diária, lugares que frequentava, informações sobre o trabalho dele em Jensen & Associates Engineering. Nathan Michael Brennan, ele não usava mais o sobrenome Carter, era engenheiro civil especializado em projetos de infraestrutura sustentável. A ironia não passou despercebida por mim. Sem saber, ele havia seguido os passos do pai biológico, escolhendo uma carreira que se alinhava perfeitamente com os valores de Richard Thompson. Marcos me mostrou fotos dele. Nathan era alto, cerca de 1,85 m, com cabelos castanho escuros e olhos verdes. Havia algo familiar em seus traços, o formato do nariz, a linha da mandíbula. Ele parecia com o nosso pai. Parecia comigo. O plano é simples, Marcos explicou quando nos encontramos no hotel na manhã seguinte. Nathan almoça todos os dias no mesmo lugar, um pequeno restaurante chamado Blue Spruce, 2 quadras do escritório dele. Ele chega sempre por volta do 12:30. Você vai, casualmente, estar lá. E se ele não aparecer? Ele vai aparecer. O homem é uma criatura de hábitos. Às 11h45, eu estava sentada em uma mesa próxima à janela do Blue Spruce, nervosa demais para comer qualquer coisa do cardápio à minha frente. Meu coração batia tão forte que achei que todos no restaurante pudessem ouvir. Ao 12:32, a porta se abriu. E lá estava ele. Nathan Brennan era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos. Ele vestia jeans e uma camisa de flanela azul, uma mochila jogada sobre um ombro. Havia uma certa gentileza em seu rosto, mas também cansaço. Os olhos dele carregavam o peso de alguém que havia passado por dificuldades. Ele pediu no balcão, aparentemente um cliente regular que nem precisava olhar o menu, e se sentou em uma mesa a apenas 3 metros de distância da minha. Meu irmão. Meu coração estava na garganta. Todas as palavras que havia ensaiado no voo evaporaram da minha mente. Nathan pegou o telefone e começou a rolar distraidamente, esperando sua comida. Eu tinha que fazer algo, tinha que dizer alguma coisa, mas o quê? Foi quando a porta do restaurante se abriu novamente. E Victoria Pierce entrou. Ela usava um vestido casual, mas elegante, óculos escuros empurrados para cima da cabeça. Seu olhar varreu o restaurante e então pousou em Nathan. Um sorriso se formou em seus lábios. Ela começou a caminhar em direção a ele. Não dessa forma. Eu não ia deixar que ela chegasse até ele primeiro. Antes que pudesse pensar 2 vezes, me levantei e caminhei rapidamente até a mesa de Nathan. Nathan Brennan? Eu disse, minha voz saindo mais firme do que esperava. Ele olhou para cima, surpreso. Sim? Desculpe, mas nos conhecemos? Por cima do ombro dele, vi Victoria parar no meio do caminho, seus olhos se alargando ao me reconhecer. Não, eu disse, sentando-me na cadeira em frente a ele sem ser convidada. Mas precisamos conversar. Meu nome é Emily Thompson, e eu sou sua meia-irmã. O garfo que Nathan estava segurando caiu com um barulho metálico sobre a mesa. E em algum lugar atrás de mim, ouvi Victoria sussurrar uma palavra que só consegui captar porque o restaurante ficou momentaneamente silencioso. Vadia. O jogo havia começado, e dessa vez eu estava jogando para ganhar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nathan me olhava com olhos arregalados, sua boca ligeiramente aberta, processando as palavras que eu havia acabado de dizer. As pessoas nas mesas ao redor continuavam conversando,
alheias ao momento que estava mudando a vida de duas pessoas para sempre. Você... O quê? Nathan finalmente conseguiu falar, sua voz rouca. Respirei fundo. Não havia volta agora. Seu pai biológico era Richard Thompson, e eu sou filha dele, o que nos torna meio-irmãos. Vi Victoria se aproximando pela minha visão periférica, mas não tirei os olhos de Nathan. Ele precisava ouvir isso de mim primeiro. Isso é loucura, Nathan balançou a cabeça, passando as mãos pelo cabelo. Eu não sei como você... Quem é você? Antes que eu pudesse responder, Victoria chegou à nossa mesa, seu perfume caro inundando o espaço. Nathan, querido, não acredite em uma palavra do que essa mulher diz. Ela está tentando manipulá-lo. Eu tentei avisá-lo sobre isso ontem. Nathan olhou para Victoria, depois para mim, confusão clara em seu rosto. Vocês duas se conhecem? Ela é minha madrasta. Ou melhor, era. Viúva do nosso pai. E ela tá aqui porque quer usar você para conseguir dinheiro. Que acusação ridícula! Victoria soltou uma risada forçada. Nathan, eu vim aqui como amiga da família para avisá-lo sobre seus direitos, sobre o que foi tirado de você. Victoria, eu disse, minha voz baixa, mas firme, virando para encará-la. Eu tenho todas as evidências que meu pai compilou sobre você. Todos os registros das suas 4 vítimas anteriores. Todos os homens que coincidentemente morreram depois que se casaram com você. Quer realmente fazer isso aqui, na frente dele? O rosto dela perdeu um pouco da cor, mas ela manteve a compostura. Você não prova nada. Na verdade, uma voz grave veio de trás dela. Ela pode. Marcus Webb apareceu, vestindo um casaco de couro e segurando uma pasta preta. Ele se posicionou ao lado da nossa mesa, sua presença imponente fazendo Victoria recuar um passo. Quem o diabos é você? Victoria exigiu. Marcus Webb, investigador particular. Trabalhei para Richard Thompson por 2 anos investigando você, Sra. Pierce, e tenho evidência suficiente para enterrá-la. Nathan se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Ok, vocês todos precisam parar, agora. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas... Nathan, eu disse, também me levantando. Por favor, me dê 10 minutos, apenas 10 minutos para explicar tudo. E depois, se você quiser que eu vá embora, eu vou. Prometo. Ele me estudou por um longo momento. Vi algo em seus olhos, talvez reconhecimento inconsciente, talvez apenas curiosidade. Mas finalmente ele assentiu. 10 minutos. Victoria tentou protestar, mas Marcus gentilmente a guiou para longe. Sra. Pierce, sugiro que vá embora antes que eu ligue para a polícia de Portland e informe que você está assediando um civil com intenção de fraude. Ela me lançou um olhar de ódio puro antes de sair do restaurante, batendo a porta atrás dela. Nathan se sentou novamente, e eu fiz o mesmo. Meu coração estava disparado, mas minha mente estava clara. Vou começar do início. Seu nome de nascimento era Nathan Carter. Você nasceu em maio de 1995, em Nova York. Sua mãe biológica era Melissa Carter e seu pai era Richard Thompson, meu pai. Nathan não disse nada, mas vi suas mãos apertarem a borda da mesa. Meu pai e Melissa tiveram um relacionamento antes dele conhecer minha mãe. Quando Melissa morreu em um acidente de carro, em 1998, meu pai, ele tomou uma decisão que o assombrou pelo resto da vida. Ele te colocou para adoção. Por quê? A palavra saiu como um sussurro quebrado. Por que ele não quis? Por que ele me abandonou? As lágrimas queimavam meus olhos. Medo. Covardia. Ele já era casado com minha mãe na época. Eu tinha acabado de nascer. Ele tinha medo de perder tudo. Foi a escolha mais egoísta que ele já fez, e ele sabia disso. Tirei meu laptop da bolsa. Eu o havia trazido especificamente para este momento. Abri o arquivo de vídeo que meu pai havia gravado. Mas há 5 anos, ele te procurou. Contratou Marcus para encontrá-lo, e antes de morrer, ele gravou isso. Para mim. Para você. Para ambos. Virei a tela para Nathan. Pressionei play. Enquanto a imagem do meu pai aparecia na tela, vi as mãos de Nathan começarem a tremer. Ele assistiu em silêncio, enquanto Richard Thompson, nosso pai,
Confessava tudo. Cada erro, cada arrependimento, cada pensamento sobre o filho que ele havia abandonado. Quando o vídeo chegou à parte onde meu pai falava diretamente para Nathan, vi lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto dele. Nathan. A voz do meu pai ecoou. Se você tá vendo isso, significa que a Emily te encontrou. E significa que ela foi corajosa o suficiente para fazer o que eu não fui, enfrentar meus erros. Não espero seu perdão, não o mereço, mas quero que saiba que não passou um único dia em que eu não pensei em você. Não perguntei se você estava bem, se era feliz, se tinha se tornado o homem que eu esperava que se tornasse. Através do Marcos, descobri que sim. Você é engenheiro, trabalha para tornar o mundo melhor através do design sustentável. Você tem um coração bom. E isso não veio de mim. Isso veio de você, dos pais adotivos que te criaram com amor. Mas quero que saiba que você tem uma irmã, a Emily, e ela é a melhor parte de mim. Se você decidir conhecê-la, prometo que não vai se arrepender. O vídeo terminou. Nathan estava chorando abertamente agora, sem tentar esconder. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Esperei. Dei a ele o tempo que ele precisava. Depois de vários minutos, ele finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo mais neles agora. Compreensão. Dor. Mas também esperança. Ele realmente morreu? Nosso pai? Há 3 semanas. Ataque cardíaco. E eu nunca vou conhecê-lo. Não era uma pergunta. Era uma declaração carregada de uma dor que eu conhecia muito bem. Não, eu disse baixinho. Mas eu posso te contar tudo sobre ele. Posso mostrar seus projetos, suas fotos, compartilhar suas histórias, se você quiser. Nathan limpou os olhos com as costas da mão. E aquela mulher, Vitória, o que ela tem a ver com tudo isso? Ela se casou com o nosso pai há 4 anos, mas ela tinha segundas intenções. Meu pai descobriu que ela tem um padrão. Ela mira homens mais velhos e ricos, casa com eles e eles morrem em circunstâncias convenientes. Ela esperava herdar a fortuna dele. Mas não herdou. Meu pai a impediu. Deixou tudo para mim. E agora a Victoria está tentando usar você como alavanca. Ela planejou contar sua história de uma forma distorcida, fazer você acreditar que foi injustiçado e então ajudá-lo a processar por sua parte da herança. Nathan soltou uma risada amarga. E ela teria ficado com uma comissão, é claro. Exatamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Quando finalmente falou, sua voz era firme. Ela me procurou ontem. Disse que tinha informações sobre a minha família biológica, que tinha sido amiga da minha mãe, Melissa. Disse que meu pai era rico e que eu tinha direito a uma herança que estava sendo escondida de mim por uma filha gananciosa. Meu estômago revirou. E você acreditou nela? Não completamente. Havia algo falso nela. Mas eu estava desesperado até. As dívidas médicas da minha mãe adotiva, me quebraram financeiramente. E o divórcio, bem, não ajudou. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Se você não tivesse aparecido, se fosse só ela, eu acho que poderia ter sido tentado a ouvir. E isso me assusta. Você não é a primeira pessoa que ela manipulou. Ela é especialista nisso. Mas você não caiu. E agora você conhece a verdade. Ele anotou lentamente. Então perguntou a questão que eu temia. E a herança? É verdade que você ficou com tudo? Decidi ser completamente honesta. Sim, meu pai deixou a mansão, a empresa e todos os investimentos para mim, valendo cerca de 60 milhões de dólares no total. Vi algo passar pelos olhos dele. Dor, talvez ressentimento, mas ele rapidamente o mascarou. E você está aqui porque quer que eu assine alguma coisa? Concordando em não processar?
Não, eu disse firmemente. Estou aqui porque você é meu irmão e porque nosso pai gostaria que nos conhecêssemos. O dinheiro não importa. O dinheiro sempre importa. Não para mim. Nathan, nosso pai, deixou tudo para mim legalmente, mas moralmente você tem tanto direito quanto eu. Ele era seu pai também. Ele não foi meu pai. Os Brennan foram meus pais. Eles me criaram, me amaram, me deram tudo o que precisava. Richard Thompson era só um doador biológico. As palavras doíam, mas eu entendia. Você tem razão, mas isso não muda o fato de que ele pensou em você, que se arrependeu e que ele queria que você tivesse uma chance de conhecer a sua irmã. Por quê? Por que você se importa? Porque eu passei minha vida inteira como filha única. Porque perdi meu pai e minha mãe. Porque você é a única família de sangue que me resta. E porque... Minha voz quebrou. Porque nossa mãe biológica e sua mãe adotiva morreram da mesma doença, câncer. E se há algo que aprendi com a perda, é que família, verdadeira família, é preciosa demais para desperdiçar. Nathan ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele fosse simplesmente se levantar e ir embora. Mas então ele fez uma pergunta que não esperava. Você parece com ele? Com Richard? Sorri através das lágrimas. Um pouco. Tenho os olhos da minha mãe, mas o nariz e o formato do rosto dele. E você? Você parece muito com ele também. Peguei meu telefone e mostrei uma foto do meu pai. Nathan a estudou por um longo momento. Eu tenho seus olhos, ele disse baixinho. Sempre me perguntei de onde vinham. Nos sentamos em silêncio por alguns minutos. O restaurante ao nosso redor continuava sua rotina normal, mas naquele pequeno canto, duas vidas estavam sendo reconfiguradas. Finalmente, Nathan falou. Eu não sei se posso perdoá-lo, Richard, por me dar para adoção. Você não precisa. E não sei se posso simplesmente aceitar você como irmã, não assim tão rápido. Eu entendo. Mas, ele hesitou, mas eu gostaria de tentar. Conhecer você, aprender sobre ele, sobre nossa família, sem expectativas, sem pressão. Senti meu coração se aquecer. Eu adoraria isso. Nathan estendeu a mão sobre a mesa, eu a segurei e pela primeira vez em semanas senti algo além de dor e raiva. Senti esperança. Nos meses seguintes, Nathan e eu construímos lentamente um relacionamento. Ele voou para Connecticut algumas vezes, ficando na mansão, relutantemente inicialmente, mas gradualmente se acostumando. Mostrei a ele os projetos arquitetônicos do nosso pai, os prêmios que ele ganhou, as fotos de família. Nathan chorou quando viu fotos da minha mãe, Sarah. Ela parecia gentil. Era, e ela teria amado conhecer você. Também cuidei das dívidas de Nathan, não como caridade, mas como família. Ele protestou no início, mas eventualmente aceitou, sob a condição de que considerássemos isso um empréstimo familiar, que ele pagaria quando pudesse. Nunca cobrei, e ele nunca mencionou de novo. Victoria tentou mais uma investida, uma ameaça legal vazia sobre influência indevida e manipulação do testamento. Daniel Foster enterrou ela em papelada legal e ameaças de processos criminais. Ela finalmente desistiu e desapareceu, provavelmente para encontrar sua próxima vítima em algum outro lugar. Marcus Webb manteve vigilância. Se ela aparecer de novo, me assegurou. Estaremos prontos. 1 ano depois, Nathan se mudou para Connecticut. Não para a mansão, mas para um apartamento próximo. Ele começou a trabalhar como consultor para Thompson Sustainable Architecture and Design, trazendo sua expertise em engenharia civil para os projetos da empresa. Não como meu irmão recebendo favores, como um profissional talentoso que merecia estar ali.
E em uma noite fria de novembro, enquanto estávamos sentados na biblioteca da mansão, o lugar favorito do nosso pai, Nathan finalmente disse as palavras que eu havia esperado para ouvir. Eu não vou te chamar de pai, não posso, mas eu acho que posso entender por que ele fez o que fez e por que ele se arrependeu. Ele teria ficado orgulhoso de você, disse eu baixinho, do homem que você se tornou. E da mulher que você se tornou, Nathan respondeu, colocando uma mão no meu ombro. Obrigado, Emily, por me encontrar, por me dar uma chance de conhecer minha irmã. Naquele momento, com a neve começando a cair lá fora e o fogo crepitando na lareira, senti que tínhamos finalmente conseguido algo que a Victoria nunca poderia tirar de nós. Nós tínhamos conseguido nos tornar uma família. Não da forma tradicional, não sem cicatrizes ou dor, mas uma família mesmo assim.